Saudações, meus camaradas! Estamos aqui para mais um Fute Vídeo do Coen, que tem o apoio na comunicação do Resenha 37 e na produção do R37. Lembrando o convite para você se inscrever no canal, acompanhar todas as entrevistas que temos. Resenha 37. Estamos aqui para uma muito especial, com um grande ídolo da história do Flamengo, participou do maior time da nossa história, indiscutivelmente. É o Peu, grande atacante, grande jogador, grande resenheiro, muito querido pelo grupo. Boa noite, Peu. Tudo certo por aí? Boa noite, Marcelo. Tudo bem, meu irmão? Estamos aqui nas Alagoas. Vamos nessa. Cara, eu vou começar bem na tua origem. Queria que você falasse qual é a influência do Dida na tua formação como jogador, tanto pela visão do teu pai, quanto pelo que você acompanhou também, porque o Dida é um enorme ídolo da história do Flamengo. E qual é a ligação que seu pai tem com o Dida? O Dida, para nós, é um ídolo grande, muito assim, um nome muito forte para o nosso CSA, né? Onde ele jogou. E daqui ele foi para o Flamengo. E meu pai era roupeiro dele. Trabalhava lá, né? No CSA e era roupeiro dele. E a gente convivia. E eu comecei a torcer pelo Flamengo por causa do Dida, porque meu pai ligava o rádio, né? Que só pegava, né? Rádio Globo, e todo jogo do Flamengo a gente estava ali escutando. E daí eu acho que Alagoas tem muitos flamenguistas, porque sempre teve essa ligação de Flamengo com nós aqui, né, alagoano. Muito legal. E foi até a trajetória dele se assemelhou muito na tua. Começando então no início, como é que foi seu começo de carreira ali no CSA e onde você disputou com o futebol? O CSA eu já nasci dentro do campo, porque meu pai trabalhava no campo de roupeiro, minha mãe também lavadeira, e por cima ainda morava numa casa que tinha lá dentro do campo, para tomar conta do campo, né? Caramba. E eu já nasci ali, e quando eu fui tirar a minha segunda via da minha certidão de nascimento, no cartório consta que eu nasci em casa. Como eu nasci em casa, eu nasci lá no campo. E para mim foi uma honra ter começado no CSA. E meu pai sempre acreditou que eu faria a mesma trajetória do Dida. Pena que ele não viu, mas graças a Deus eu também consegui sair do CSA, Flamengo, e conquistar título também, como o Dida conquistou. E para mim foi um negócio muito bom ter feito parte de um grupo maravilhoso. Maneiro, maneiro. E antes de vir para o Flamengo, você chegou a dar uma passagem pelo São Paulo, né? Mas não se adaptou muito bem lá, não foi isso? Não, passei rapidamente quando eu tinha uns 15 anos, né? 15 anos. Fui para São Paulo, já fiquei uns 7 meses, mas não me adaptei ao frio, porque Entendi. naqueles anos lá para os anos 70, o frio não é como é hoje. Hoje o frio dura 8 dias. Dura 8 dias, no máximo 10 dias, não. Era nos anos 70, o frio era praticamente 3 meses. E para mim foi muito pesado. Sair aqui de 38, 39, 40, ir para 11, 7, 6, foi muito duro. Que loucura. E aí nessa, o Flamengo entrou na sua vida, já era um time, você já em pleno desenvolvimento ali e tal, e o Flamengo na mesma, tinha ganho o brasileiro no ano anterior, lá em 80, e você chegou simplesmente na Gávea no ano rubro-negro, 1981. 81. Porque eu era para ter ido para o Flamengo em 1980, mas o nosso presidente aqui não me liberou, porque o CSA tinha 4 anos que não ganhava título, e o nosso maior rival tinha ganho 4 títulos seguidos. E aqui ninguém nunca ganhou mais do que 4 títulos seguidos, né? Aí ele queria quebrar essa sequência e me segurou
para que eu pudesse jogar o campeonato e ser campeão pelo nosso azulão, né, que é chamado aqui. E nós conseguimos esse título em 1980, porque eu lembro que logo depois do Campeonato Brasileiro, o Sebastião Lazzaroni, né, chegou aqui e ele olhou vários jogos e em um jogo aqui da semifinal, CSA e Ferroviária, Araraquara, ele estava no jogo. E quando acabou esse jogo, ele né, foi na saída, onde nós saímos do campo, ele estava lá esperando. E tinha um jogador que jogava nesse time nosso, chamado Alberto, que era Alberto Carioca, e o Alberto Carioca tinha jogado na base do Flamengo. E eu sempre fazia muita pergunta a ele sobre o Flamengo, como era o Flamengo, como era a Gávea, como era jogar ali naquele time e tal. E nesse dia, o Lazzaroni, como conhecia ele lá da base, foi lá e falou com ele, né, que estava lá para falar comigo, e ele veio, Peu, aquele senhor ali quer falar com você, é do Flamengo. Aí eu falei assim, deixa da tua deixa da tua conversa, Alberto, para com isso, rapaz. Rapaz, foi você? É do Flamengo, cara. Aí eu fui assim lá falar com ele, mas para resenha mesmo. Eu pensei que era brincadeira. Aí quando eu cheguei perto dele, ele falou assim, eu sou olheiro, tal, assim, né? Identificou e disse que tinha me aprovado por ir para a Gávea e que os dirigentes iriam vir para me levar. E eu levei ali, eu disse, rapaz, fiquei naquelas, não é, mas quando foi numa terça-feira, chegou Joel Tepé, chegou Eduardo Mota, né? Já para negociar. Uhum. Aí o nosso presidente disse que não, que eu só iria quando acabasse o campeonato, mas ficou praticamente acertado para quando acabasse o campeonato alagoano eu ir para o Flamengo. Ainda tive que esperar aí uns 6 meses né, daquela, né, ansiedade, mas tudo deu certo, graças a Deus. Eu cheguei no ano maravilhoso, Sim. onde nós ganhamos tudo. Pois é. Na hora que você chegou, era, se eu não me engano, o técnico era o Modesto Bria, não era isso? Modesto Brilha, era Modesto Brilha Exatamente. que era o auxiliar técnico, que estava como treinador. Uhum. E eu lembro quando eu cheguei lá no grupo, participei de um jogo treino, Flamengo, não sei se foi Olaria, tá? Eu participei bem desse jogo treino, onde estava o Leandro, que não era titular, estava Figueiredo, Uhum. o Vitor, Anselmo, Lino. Então tinha vários jogadores ali jogando nesse time, era um timaço. Timaço. E nós ganhamos bem esse jogo. O Leandro arrebentando, né? Arrebentou. Pois é, Eu sei que imagina. quando acabou esse jogo de treino, aí eu já, né, alongar aqui o abdominal, aí eu já fui e sentei perto do Leandro, né? Esse cara que joga pra caramba. Fiquei já sentei perto dele, né? Aí comecei, né, a conversar com ele, falei, meu irmão, tu vai jogar quarta? Aí ele falou assim, olha, Neguinho, eu não sou nem banco. Aí eu falei, pô, um cara desse não é nem banco, então eu pensei, né? Um cara desse não é nem banco, então eu tô lascado, cara. Não é possível um negócio desse, não. É um negócio impressionante. Aí, mas depois ele veio ser titular e veio ser, para mim, o melhor lateral de todos os tempos. Para mim também, sem dúvida nenhuma. E dois jogos muito marcantes nesse seu começo de trajetória no Flamengo foram. O primeiro deles, o 8-0 no Fortaleza, né? Esse jogo foi realmente muito marcante. Você fez 2 gols, não Onde foi nós isso? fiz 2 gols e participei bem daquele jogo. Nós ganhamos de 8-0 e ali ficou registrado até hoje a maior goleada de Campeonato Brasileiro que o nosso Mengão já deu, né? Foi esse 8-0 aí, que está Sensacional. aí registrado e está como recorde até hoje. Para mim é uma honra. Eu estava com a camisa do nosso Galinho, que para mim é uma honra ter jogado com essa 10 dele e ter feito essa marca. Sem Muito dúvida. marcante, muito marcante mesmo. Ficou
história, né? Exatamente. E outro jogo que teve até uma certa conexão com o Galo também e com o Alagoas. Foi o 3-2 contra o CRB, que você teve uma grande atuação. E foi muito destacado o fato do Flamengo No, não sentir tanta falta assim do Zico por causa da sua bela atuação e foi uma grande vitória fora de casa aí no Rei Pelé, né? E mais, contra o teu rival local. Então, eu imagino o que tenha meu sido especial. é verdade, para mim foi um jogo inesquecível, porque para mim, contra o meu maior rival, pelo Flamengo, em um brasileiro, o estádio superlotado, Uhum. né? Eu consegui fazer, dei um passo para gol para o Nuno fez 1-0, depois fizeram 1-1, aí eu fiz 2-1 nesse gol maravilhoso, um gol que ficou marcado, quem estava no campo naquele dia não esquece, né? Quando me vê ainda lembra. E para mim foi um negócio maravilhoso. E também foi onde aconteceu que o seu Juca Kfouri, né, colocou naquela revista para cá, Marcar. destacou lá na capa que ninguém sentiu saudade do Zico. E o Zico estava jogando pela nossa, né, seleção brasileira e ele retornava naquela semana para a Gávea, né? E eu não tinha visto ele ainda. E quando eu cheguei lá na Gávea, depois desse jogo, o Zico estava lá com uma revista para cada mão. Aí eu cheguei, quando eu vi o Zico, o Zico, eu não, beleza, não, peraí, senta aqui perto de mim aqui, senta aqui, olha aqui o que está escrito aqui e tal, que ninguém sentiu saudade do Zico e tal. Daí eu falei assim, não, mas aqui é o seguinte, a 10 é sua. Eu pego Uhum. qualquer número aí, a 10 é sua e... Aí, não, eu falo, não, mas você veio aqui para isso mesmo, para ajudar nós mesmo aqui e meta a bronca, não pare, aumente o seu ritmo, porque você faz parte desse grupo maravilhoso. E eu fiquei muito feliz ali naquele momento, né, de ver um ídolo e um cara que, desde o primeiro momento que nós se vimos lá, eu já me dei bem com ele, como me dou até hoje. Show de bola. E essa relação com você, de vocês dois, era muito próxima. Tem até aquela história clássica lá do dia que tu pegou um trânsito absurdo, chegou atrasado no treino, É, né? E deu lá a é. desculpa. Pera aí, rapaziada. Conta essa história aí, lá, o que Não, envolve o Zico nessa brincadeira. essa história foi muito engraçada, né? Que eu fui no centro da cidade e não consegui chegar às 15 horas na Gávea. Uhum. E até aquele mês eu ainda não tinha sido multado, né? Porque quando chegava atrasado tinha uma multa. E o nosso supervisor, Domingo Bosco, ficava marcando em cima para dar essa multa. E eu cheguei atrasado, quando eu cheguei, ele falou assim, ó, Peu, já está multado. Aí eu fui no vestiário pegar a roupa rapidamente, trocando a roupa ali, e eu pensei, rapaz, sabe de uma coisa, eu vou dizer que eu fui no centro para o Zico e não deu tempo de chegar. Eu falei, ó, seu amigo Bosco, é o seguinte, eu fui lá no centro que o Zico mandou fazer um negócio para ele e não deu tempo para eu chegar. Achei que dava e não deu, muito trânsito. Aí ele saiu dali, da Gávea, e foi lá onde o Zico estava, né, aquecendo ali, batendo aquele famoso bobinho que tinha antes do estranhamento. E ele chamou o Zico assim e perguntou, e eu olhando, né? Eu olhando lá de longe, e, e o Zico só balançando a cabeça, que sim, que foi, né? Aí ele voltou, chegou para ele e falou assim, Peu, diga seu amigo Bosco, a multa está cancelada. Obrigado, seu amigo Bosco. Aí quando eu entro no campo, o Zico, ele, foi o que você fez, pô, não deu para chegar na hora certa, não deu, mas valeu aí. Aí, pô, foi realmente um negócio que até nessas horas ele entendia, né? O grupo e Sim. jogava junto. Jogador de grupo sem Sensacional dúvida mesmo. nenhuma. E, cara, aquele ano muita coisa espetacular aconteceu. Teve o 6-0 no Botafogo e realmente foi uma coisa já inexplicável nesse momento, né? E ainda seguiu para ser um título carioca depois. Não, esse 6-0 eu não tinha conhecimento da história
que o Botafogo já tinha feito 6-0, né? Eu não Sim. tinha conhecimento dessa história. E eu vi uma torcida empurrando o time para o ataque toda hora, quando a gente fez 1-0, fez 2, fez 3, a torcida incendiou, vamos, aí fizemos 4, e a torcida foi, fizemos 5, a torcida incendiou mais ainda, e o que está acontecendo? Os caras, vamos todo mundo junto, todo mundo naquela corrente, pô, foi um negócio, quando fez 6-0, a torcida entrou em um momento de tanta alegria que foi um negócio contagiante para todos que estavam ali no Maracanã. E quando a gente fez 6-0, a torcida acho que ficou torcendo para que acabasse com aquele 6-0, né, para devolver aqueles 6, e foi um negócio marcante que a gente que estava ali no Maracanã jamais vai esquecer aquele momento que parecia título. Parecia um título mesmo. E a torcida comemorando, porque devolver 6-0 não é fácil, não. Não é fácil. E naquele dia aconteceu, foi um negócio sensacional. Maravilhoso. E logo depois aconteceu o título da Libertadores. Em entrevista no canal, o Nunes disse que o clima no jogo, especialmente do Chile, foi de guerra. Como é que foi aquilo ali e a volta lá em Montevidéu, o terceiro jogo, né? Onde até no final rolou o famoso soco do Anselmo e tudo mais. Como é que foi todo o clima criado pelo Cobreloa e a vitória do Flamengo em cima disso? Olha, eu acho que eu acho que o jogo nosso que nós ganhamos em casa, eu acho que começamos a ganhar a Libertadores ali. Porque o jogo no Chile foi um jogo muito complicado, muito tumultuado. A pressão foi geral. Nós que estávamos no banco, o exército dele foi que ele fez a segurança do campo. E os caras ficavam apontando os fuzil para o banco, para nós, jogadores. E a gente falou, bota para lá, arma para lá. Os caras não ficavam, o cara nem olhava. Assim. A pressão foi total. E ainda bem que eles ganharam o jogo, mas a gente sabia que ia ter outro jogo. E nesse outro jogo a gente tinha condições totais de ganhar e ser campeões como nós fomos. Foi realmente um negócio maravilhoso. E viemos e naquele último jogo o Mário Souto bateu demais. Eu acho que o Mário Souto, ele naquele último jogo, ele mereceu o nosso Anselmo, né, que entrou, porque é o seguinte, o Capegiani chegou para nós que estávamos lá no banco e ele saiu perguntando. Aí ele perguntou, Peu, quer entrar para dar um soco no cara? Aí eu falei, pô, o cara é grandão pra caramba. Não, vou não. Melhor não, né? Aí ele perguntou ao Figueiredo, acho que ele falou assim, não. Anselmo vai, Anselmo, vou. Ele, vá que você vai estar suspenso no último jogo. Se a gente for campeão, você vai estar suspenso, mas mesmo assim você vai viajar para Tóquio, né? Uhum. Aí o Anselmo foi lá, entrou. E aí quando ele ia entrando, tem uma imagem que mostra bem isso. Aí ele, olha, aí ele estava no. Vá nem atrás de bola, vá, fique perto dele, dê uma nele direto. E o Anselmo vira assim de lado, faz um sinal de positivo e tal. Não sei se você já viu essa imagem já. Não, E dessa forma ainda não. tem essa imagem. Aí o Anselmo entrou e ficou lá perto do cara. Daqui a pouco o Anselmo deu um soco nele. E graças a Deus que correu tudo bem, porque o Anselmo deu sorte. Porque quando o Anselmo bateu nele, ele balançou, mas não caiu. Aí, quando ele foi correr atrás do Anselmo, ele caiu, né? Escorregou, caiu. Foi a sorte do Anselmo e a sorte nossa, porque não teve tumulto. Porque aí, né, os policiais chegou, separou, ponto, aí foi pro jogo. Mas foi realmente um negócio que estava entalado na garganta, porque o cara jogou com aquela soqueira, né? Cortou supercílio de tinta, de líquido, adilho, tudo esse cara mesmo aí. Todo esse, o zagueirão Mário Souto, que ficou conhecido para nós como o homem que
bateu demais. Exatamente. Aí vocês dão um banho na bola e Na depois uma bola, na bola merecida mesmo. revanchezinha que também teve seu valor ali naquele contexto. E aí veio o Mundial, né? Inclusive, vou te falar uma coisa: um grande professor meu, grande flamenguista, ele tem a sua camisa usada no Mundial. O nome A dele é número 15. Rafael, que o cara é mega colecionador de camisas. Eu tento me aventurar nisso, mas é muito longe disso. E, cara, o que você tem a É, dizer sobre o maior jogo da história do Flamengo? Toda a rapaz, eu viagem, acho toda aquela que coisa. aquele jogo foi um jogo especial. Uhum. Especial em tudo. A nossa viagem, o nosso convívio durante a viagem, entendeu? Aconteceu algumas coisas que o próprio juntou o Zico, aí o Júlio, os caras. É, no, no meu passaporte não tinha bigode. Uhum. Aí eu já tava com bigode, né? Aí os caras arranjaram lá uma declaração, né? Autorização para quem não tinha bigode num passaporte, entrar no Japão de bigode. Eu não sabia, eu fiquei na minha aí. E o meu nome não estava na lista, estava Júnior, estava Lico, estava. Os caras que tinham bigode, o nome estava tudinho lá, menos o meu. Aí eu falava assim, Júnior, pô, bota meu nome aí, cara. Os caras, não. Pode botar seu nome aqui, não, senão vai rasurar e todo mundo vai ter que tirar. Agora você vai ter que tirar o seu. Aí começou, né? Foi viajando, viajando, e tira, não tira, e parando, e os caras vai tirar, pelo rapaz. E foi. Aí eu sei que quando estava chegando já em Tóquio, o comandante, né? Aí falou assim, isso à noite. Falou Uhum. assim, jogador Peu, vem aqui na cabine. Aí eu fui para a cabine, né? Aí quando eu chego na cabine, aí ele falou assim, Peu, é o seguinte, o seu nome não está na lista, você vai ter que tirar o bigode. Então você vai chegar lá e volta comigo. E, caramba. Aí falou assim, olha, vai lá no banheiro e tira, que é melhor para você e tal. E outra coisa, eu vou deixar a luz toda, né, apagada, ninguém vai ver, não. Aí eu fui no banheiro. Quando eu chego no banheiro, fui lá, olhava assim, vou tirar. Aí fui no banheiro, ele me deu barbeador, me deu, né, um cremezinho, fui lá e tirei. Aí quando eu tirei, que abro a porta do banheiro, todo mundo na porta do banheiro. Mas foi tudo legal, foi tudo. Fez parte da Fez parte. história, né? Fez parte, fez parte. Sem Foi dúvida realmente um nenhuma. negócio maravilhoso. E quando nós chegamos, um dia antes que nós fomos lá no campo, né? Reconhecer o gramado, Uhum. depois da gente chegou o time deles, né? O Liverpool chegou e o time dele, o jogador mais baixo que ele tinha na época era 1,82 m, 83 por aí. Meu Deus. Os caras tudo grandão, tudo fortão. E eles olharam para nós, a gente que eu mesmo tinha 70 quilos, Adílio 66, 67, Lico a mesma coisa, o Lico muitas vezes ficava sem jogar para poder ganhar peso. E a gente tinha aí, eles acham que ele olhava para a gente assim e ficava rindo, né? E tinha um guia nosso lá que falou que eles falaram que o nosso time era um time desnutrido, né? Uhum. E pô, quando o pessoal soube que eles falaram que era um time desnutrido, parece que todo mundo falou a mesma resposta, assim, como parece que estava combinado, mas não tinha nada combinado. Todo mundo falou assim: amanhã eles vão ver o que é desnutrido. E realmente, no outro dia, eu acho que o nosso time fez a melhor partida daquela fase que Uhum. o Flamengo ganhou tudo. Acho que a melhor partida dele foi a do Mundial. A do Mundial, para mim, foi um time perfeito. Foi tão perfeito que não entrou ninguém. Porque geralmente, quando entra quem está no banco, é porque o time não está legal, né? Uhum. Foi um negócio tão perfeito que o time nosso, com 30 e poucos minutos, já estava 3-0. Simples assim. E, e o time deles, eu achei que o time dele, quando levou 3 gols, liga, os caras devem vir para cima, né?
Mas não, o time deles ficou lá para trás mesmo, para não tomar mais. Porque naquele dia, todo mundo, acho que não teve um jogador nosso que você falou assim, hoje jogou mais ou menos. Não, os caras jogaram mais do que já vinham jogando. Foi um negócio impressionante. Tanto Raul, Leandro, Moze, Marinho, Júnior, Andrade, Adílio, Zico, Lico, Tita, Nunes, cara, foi realmente um negócio perfeito, perfeito. Perfeito. Foi um negócio tão diferente que um gol do Nunes, acho que foi o primeiro gol do Nunes, eu acho, foi o primeiro gol do Nunes. Você tem uma ideia, o Nunes roubou essa bola lá no campo nosso. O Nunes que roubou essa bola. Ele roubou a bola, aí eu não sei se ele deu para o Mozo deu para o Zico, e ele saiu correndo, o Zico jogou, devolveu para ele, que ele entrou sozinho lá e fez o gol. Então, um lance Memorável. perfeito. 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 Eu acho que ali o Flamengo, eu acho que do jeito que o time se comportou naquele dia, poderia ter jogado contra quem fosse. O título era nosso. Estava escrito que o título tinha que ser nosso, porque Sim. por tudo que nós fizemos, acho que nós merecemos esse título, pelos dias que nós trabalhamos, que nós treinava, que a gente se dedicava o máximo. E a torcida do Flamengo, acho que ela sempre merece esses títulos que nós tivemos e esses que estão acontecendo. Eu mesmo, não sei se você sabe, mas eu era tão assim, agradecido pela torcida, que quando eu cheguei lá, sempre quando eu estava no banco, o pessoal gritava muito para que eu entrasse nos jogos, né? E ao peu. E eu, em um jogo da semifinal do Brasileiro de 82, Sim. o Nunes machucou, não, o Nunes levou o terceiro cartão. Uhum. E eu joguei com a 9 no lugar do Nunes. E eu fiz um gol, né? Pois é. E fui lá reverenciar a torcida do Flamengo. Então, Aquela de tirar o e chapéu aquilo no início. ali foi uma atitude sem programação nenhuma, uma atitude minha mesmo como assim, de agradecer Muito a maneiro. torcida por tudo que ela fazia por mim, que eu sentia que, através dos gritos dela, dava uma pressão no nosso capé higiênico para que ele me botasse. Né? E eu sempre estava ali jogando, e eu fui como se fosse agradecer. Eu fui lá e fiz aquele gesto que o nosso Bruno, né, que era o nosso historiador, né, do nosso Mengão, que tem todas as histórias. Sim. E de imagem, eu fui o primeiro jogador a reverenciar a torcida do Flamengo no Maracanã. Então, para mim, isso Sensacional. ficou muito marcado e jamais esquecerei. E nunca saberia que ia atingir até hoje, né? Que muita gente vai lá e, né, faz o gesto e tal, mas eu já fiz isso lá em 1982. Pioneiro. Mas sem programação nenhuma. Foi assim mesmo, de espontâneo mesmo. Na emoção do momento. Eu já ia até falar disso, que foi o grande gol da sua carreira, uma participação fundamental em mais um título brasileiro, né? E era uma semifinal muito apertada ali com o Guarani. O time deles era bem bom. Apertadíssima. O Guarani é um time muito bom, mas o Flamengo tinha Zico, tinha Adílio. O Flamengo tinha muitos times bons. Não só o Guarani, mas Atlético Mineiro, o próprio São Paulo, Corinthians, com Sócrates. Mas o Flamengo... O Grêmio da final. Porque o Flamengo, eu costumo falar sempre que o Flamengo tem uma torcida que joga junto. Sim. Joga junto. O Flamengo joga junto mesmo, mas joga junto mesmo. Eu lembro que 82, o Flamengo entrou em alguns jogos que os torcedores viciaram em ver a gente virar jogo. A gente começou a virar jogo.
que eles já chegavam no Maracanã torcendo contra nós, para ver se a gente tomava um gol, para ver a gente virar o jogo. Era um negócio impressionante. E esse negócio começou contra o Náutico, né? O Náutico fez 3-0, nós viramos para 4-3. Sensacional. Aí veio São Paulo, foi vindo e a gente saiu virando. E quando a gente estava jogando no Maracanã, que saía gol do outro time, 1-0 para o outro time, parecia que era gol nosso. O pessoal vibrava demais para ver a gente virar jogo. Aí era realmente um negócio fora de série mesmo. Fora de série. Espantoso. Fora do comum também a confiança que a torcida tinha, sabendo Confiança que você tem. Não, ó, eu que participei desses momentos, 81, 82, 83, a torcida do Flamengo, ela só se manifestava de vaiar, de algum protesto, alguma coisa assim, depois do jogo. Enquanto estivesse jogando, ela sempre acreditava que a gente que ia acontecer alguma coisa. E realmente acontecia mesmo. E acontecia mesmo. Tantas conquistas aconteceram justamente por isso. E aí, nisso, a sua carreira foi seguindo, né? Você teve várias passagens bem legais por outros clubes, por exemplo, no Monterrey, que você foi campeão mexicano, não foi isso? Monterrey, tive uma passagem boa também lá no Monterrey também. Um clube bom, um clube que cresceu bastante, né? Sim. Cresceu bastante, tanto o Monterrey como o time da cidade também, o próprio Tigres também, que é de Monterrey também, crescendo bastante. Legal. E fora isso, você teve no Botafogo de Ribeirão Preto ali, pegou o Raí, começo de carreira, o Mário Sérgio, com toda a suas peculiaridades. Experiência. E como é que era esse time, assim, com tanta gente boa jogando junto? Um time que hoje é um time pequeno, e tá, mas na época era gigante. Tipo, tinha um timaço, disputava tudo. Era timaço. O Botafogo, ele tinha na sua base o grande jogadores dele veio da base dele, né? Então ele tinha uma base forte. E ali foi contratado o Mário Sérgio, Edivaldo, que jogou no Fluminense, o lateral direito, né? Edivaldo também passou lá, estava lá e fez um timaço. E a gente foi muito bem. Dali saiu o próprio Chiquinho, que foi para o Flamengo também, Chiquinho. Toninho Cajuru também, que foi do Flamengo. Aí teve Boiadeiro, teve Raí. Então, o Botafogo sempre tinha muitos jogadores bons na casa. Eu acho que eles perderam esse tempo de fazer mais jogadores, né? Já o nosso Flamengo continua firme nessa base dele aí, que eu vi grandes jogadores surgindo nessa base, como Gaúcho, Zinho, Aldair, Zé Carlos zagueiro, Zé Carlos goleiro, Leonardo era juvenil, e a gente fazia, eu via o Zinho, né? Esse jogador aí era que, quando fazia coletivo contra esses meninos da base, era complicado, porque Aldair, Zé Carlos, Aldair não batia em ninguém, Aldair sempre jogou com muita categoria, com muita firmeza, e realmente era complicado ganhar contra eles, porque quando você pegava uma zaga que batia, era legal, você ia dominar, ia bater, você caía na falta, e jogar contra esses caras era difícil, por isso que o Flamengo ganhou aí tantos títulos, o próprio Djalminha, Marcelinho. Nossa. O Flamengo Paulo Isso. Então o Flamengo tinha esse grupo aí que era uma coisa maravilhosa. O próprio Gaúcho que treinava muito cabeceio ali, ficava treinando, o time de juvenil treinava, a gente treinava depois dele, ele ficava sozinho fazendo treinamento de cabeceio, né? E foi onde ele fez muitos gols de cabeça depois, né? Eu acho que Sim. O Flamengo sempre foi um time forte na base por causa disso aí. Muito forte. Até rolou um certo desperdício uma nova geração. Muita gente dessa aí que acabou saindo e não brilhando no Flamengo como deveria. Mas
O Flamengo, eu acho que o Flamengo tem que fazer um planejamento para ganhar um Mundial. Você sabe que esses Mundial cada vez está ficando mais difícil, né? Que os times europeus cada vez contratam mais dinheiro. Mas eu ainda acredito que se o Flamengo fortalecer a sua base, ele vai ganhar Mundial com os próprios jogadores da base, porque quando eu fui para o Flamengo, só quem não era da base era Raul, Lico, eu, Capegiano, que logo depois parou, e Marinho. A gente que não era da base. Sim. Então, poucos jogadores, que o resto era tudo da base. Então, acho que isso aí Impressionante. contou bastante para que o Flamengo pudesse ter essa fase aí tão ganhadora, né? E hoje não. O Flamengo hoje está acertando muito nas contratações, já traz jogadores consagrados que vão chegar aqui e vão jogar o suficiente para que a gente possa ganhar Brasileiro, Carioca, Libertadores, Copa do Brasil. O mais complicado vai ser só para o Mundial. Esperar que no dia que chegue essa decisão do Mundial, o Flamengo possa cada um jogar mais do que vem jogando, aquele algo a mais nesse dia, para que a gente possa conquistar aí mais um Mundial, porque a torcida do Flamengo, ela merece, por tudo que ela faz, que a presença de sócio, cada vez mais sócio, cada vez mais... É uma torcida que participa muito da vida do clube. Sem dúvida nenhuma. Você foi retocável em tudo, e realmente é o que todos nós torcemos para acontecer. Cara, indo direcionando já para o final da entrevista, você era um cara ultra querido pela galera, né? Pelo grupo especial. Talvez o mais querido ali do grupo, como jogador de tal. Queria fechar bonito com uma bela de uma resenha daquela época de vestiário, Júnior, Zico, aquela galera toda, uma daquelas de... Todo mundo rachando de rir, porque realmente o grupo de vocês era único. O nosso grupo era um grupo muito unido muito, muito unido mesmo. Era um grupo sensacional. E eu lembro que na decisão do Campeonato Carioca, contra o Vasco, que nós ganhamos, sim, e a torcida invadiu o campo. Entrou no campo lá e levou tudo da gente, levou meião, chuteira, tudo, levou tudo. E nesse negócio eu perdi a minha voltinha, né? Que foi a minha mãe que ela me deu uma correntezinha aqui, bem fininha, bonitinha. Aí eu perdi. Quando eu cheguei dentro do vestiário, eu perdi a corrente. Aí eu falei assim, Zico, roubaram a minha corrente. Ele, roubaram não. Ele falou assim, fique calado, não diga nada, fale nada. Deixa que eu vou resolver isso aí. Aí ele foi, né, fez uma campanha na rádio dizendo que quem encontrou, ele ia dar uma camisa. E ele foi, o cara que encontrou foi lá, fez a troca da camisa com ele, só que ele não me disse nada, né? E eu estava morando na concentração ali lá em São Conrado. E o telefone tocou um dia de sexta-feira, assim, tal. O telefone tocou, aí eu atendi, né? Eu sou o cara que encontrou a sua corretinha e tal, e eu posso sair quando? Para lhe devolver. E o cara me falou, pronto, eu vou aí sábado, 5 horas da tarde eu passo aí, você tá aí, estamos aqui, pô, nós estamos concentrados sábado. Aí eu fiquei lá, né? Quando chegou o sábado, eu fiquei lá esperando o cara chegar. Aí quando deu umas 5 horas, quem chegou foi o Camburão. O Camburão chegou e ficou na frente da concentração, né? Eu fui lá, ô, irmão, você pode ir embora hoje? Não, eu vou ficar aqui mesmo e tal. E o seu Manuel, que era gerente lá da concentração, aí começou a trazer lanche para os caras. Eu falei, não dá lanche a ninguém não. Aí, não, vou dar lanchezinho para os caras aí e tal.
E os caras ficaram lá até quase 6 horas da tarde, na concentração. Aí quando os caras saíram, o telefone tocou, né? Eu fui lá, atendi, aí era o cara. Porra, eu fui aí, cara, tava um camburão aí na porta, quer me prender? Não sei o que. Não, eu digo, não, foi uma coincidência e tal, o senhor tenha calma. Ele, não, calma o quê, rapaz? Isso aí, que tal, olha, seu Gadinho, se você sair na rua, eu vou lhe matar. Eu falei, não. Seu ladrão, o senhor tenha calma, seu ladrão. Tenha calma que foi coincidência e tal, aí foi com aquela resenha toda, eu fui, desliguei, né, o celular. Aí o pessoal chegando para concentrar, e eu quietinho na minha lá, quietinho. Aí o Zico chegou. Eu lá na minha quietinha, ele, o que foi que tem aí? Eu digo, Zico, irmão, olha, eu tô lascado. O que foi? Se eu sair na rua, o cara vai me pegar aí. Eu disse, o quê? E lá para o cara da camisa, ele vinha trazer aqui hoje, eu contei, né? Aí ele disse, não, fica calmo, que isso não vai acontecer não. Eu digo, rapaz, vai não, que o cara tá brabo e tal. Aí ele falou assim, toma a tua correntinha aqui. Já tava com ele. Aí eu falei, filha da mãe, como você tá falando isso comigo, rapaz? Pô, aí todo mundo começou a rir pra caramba. E ainda mais, tudo isso aí eles gravaram. Tudo foi gravado. Tudo foi gravado. Tudo foi gravado e ele entregaram na época tinha um programa na Rádio Globo que ia eu acho que de 7 da manhã até meio-dia, do Afonso Soares, né? O nomezinho assim do cara, Afonso Soares, na rádio. E esse cara ficou ali a manhã todinha. Olha, hoje tem uma do Peu, só solto mais tarde, soltava só, né? Só um pedacinho, segurava. Mais tarde tem uma boa do Peu e tal. Aí quando chegou perto de acabar o programa dele, ele soltou no ar, pô. Foi realmente aonde eu chegar, o pessoal. Aí o pessoal, diga aí, seu ladrão, diga aí, seu ladrão. Aí pegou, mas foi legal. Tudo isso ficou na nossa história, né, que o pessoal até hoje conta. Foi realmente, foi legal. Seu ladrão, é espetacular. Seu ladrão. Nossa, sensacional, cara. Eu queria te agradecer muito por esse papo, passar por tantas histórias maneiras, tudo que você fez pelo Flamengo, fazer parte de uma geração tão maravilhosa. E muito obrigado por esse papo. Valeu mesmo. Valeu mesmo, cara. Marcelo, valeu aí, meu irmão. E para Flamengo, nós estamos sempre aqui, entendeu? Se precisar, estamos sempre aqui para falar sobre Flamengo, que é bom. Acho que o que o Hino fala mesmo é muito verdadeiro, né? Uma vez Flamengo, é sempre Flamengo. E eu que já era Flamengo, antes de ir para Gávea, eu já era Flamengo mesmo. E gostava demais mesmo. E esse Alberto Carioca, que jogou na base, eu perturbava demais ele, perguntando sobre o Flamengo, o que era Flamengo. E eu fiquei muito feliz quando chegou o dia de eu ir para o Flamengo. Foi um sonho maravilhoso. E deixa eu contar mais uma que eu lembrei aqui, quando eu cheguei na Gávea. Quando eu cheguei lá na Gávea, no meu primeiro dia na Gávea, eu cheguei do aeroporto e já fui para a Gávea treinar, né? Aí, quando eu chego lá na Gávea, com a minha mala, uma mala quadrada de couro, a minha calça laranjada com uma blusa verde, eu sei que... Aí, quando eu cheguei lá na Gávea, aí o Adílio olhou assim, aí juntou o Adílio, o Nunes, chegou aí o Zé Bonitinho, né? Aí já foi a minha primeira... Aí também eu já fiquei ali, já fiquei morrendo, já foi né, resenha, já foi total, já. Foi realmente um negócio... Eu me senti bem, já me senti bem com aquelas brincadeiras que a gente via que não era um negócio maldoso, era um negócio para... Eu já me senti bem ali e, graças a Deus, eu fiz parte aí desse grupo, um grupo maravilhoso, dentro do campo e fora do campo. Isso é muito importante. O que me deixa muito, muito contente, depois que você já passou por aquilo ali, você vê que eu era um cara que me derrabei com todos. Ou almoçar na casa do Zico, do Tita, do Lico, do Nunes, do Adílio, do Júnior, do Raul,
Então, Leandro ia muito para casa dele lá em Cabo Frio, do Vitor lá em Miguel Pereira. Então, para mim, foi um grupo onde a gente fez uma irmandade, né? Sim. Irmandade mesmo. Acho que, para mim, principalmente, foi um negócio maravilhoso. Um negócio não tem explicação. É isso. E é bem legal encerrar já como relembrando uma história bem da sua chegada, que antecipou muita coisa legal que estaria por vir naquele grupo sensacional. E, enfim, é uma grande honra falar com alguém que tem uma digital tão bonita na história do clube, do meu coração, na história do Flamengo e tudo mais. Beleza, Teu? Muito obrigado mesmo. Grande abraço. Valeu. Valeu, Marcelão. Um abraço aí para todas a nação rubro-negra. Mariana, minha flamenguista. Um abraço aí para vocês aí e para o nosso grande amigo. Eu não vou nem falar o que ele é, mas ele é um cara bom. É um cara legal, apesar de ser que ele é um cara legal. Tava legal. Nós só não somos escolher bem time. Grande abraço, obrigado, cara. Valeu, pessoal. Até a próxima.